Olha, deixa eu te falar uma coisa de vizinho para vizinho. Eu já estive exatamente onde você está agora. Eu olhava para aqueles vídeos de hortas perfeitas na internet, comprava o adubo mais caro da floricultura, aquele saquinho colorido que prometia milagres, e o resultado era sempre o mesmo. Em um mês a planta estava bonita, no segundo ela começava a amarelar, e no terceiro a terra do meu vaso parecia um pedaço de concreto de tão dura. Eu achava que o problema era o meu dedo, que eu não tinha levado jeito para coisa, sabe? Gastava uns 40, 50 reais por mês com terra nova e veneno para praga e no fim colhia um pezinho de alface murcho que não pagava nem a água da rega. Mas tudo mudou quando eu parei de olhar para o rótulo do produto e comecei a olhar para como a natureza faz as coisas aqui no nosso sertão. Você já reparou que ninguém vai lá no meio da mata adubar as árvores? Pois é. E elas estão lá, firmes, aguentando o sol quente de Pernambuco e produzindo fruto. O segredo que eu descobri, e que depois fui ver que até o pessoal da NASA estuda para criar solo em Marte, é o que eu chamo de depósito de vida. No meu caso, aqui no meu quintal em Toritama, eu comecei a testar enterrar o que todo mundo joga fora. Mas não é jogar de qualquer jeito não. Aqui a gente precisa ter cuidado com os nomes, porque tem gente que confunde adubação com lixo. Eu estou falando de compostagem orgânica direta. Em algumas regiões, o povo chama de enterro de casca ou adubo de cova. O foco aqui é transformar o fundo do seu vaso em uma esponja de nutrientes. Muita gente confunde o resto de comida com qualquer coisa, mas aqui o foco é matéria orgânica vegetal crua. Se ficar dúvida, não vá enterrando o resto de carne ou comida cozida, porque aí você vai atrair bicho e o cheiro vai incomodar a vizinhança. Confirme sempre se o que você está usando é casca, talo ou folha seca. Eu lembro direitinho do primeiro vaso que eu montei desse jeito. Era um balde velho que eu furei no fundo. Eu estava cansado de ver a terra secar em 2 horas no sol do meio-dia. Foi aí que eu decidi. Em vez de encher o vaso só com terra comprada, eu fiz uma camada de segredo lá no fundo. Usei restos de podas e cascas de legumes que minha esposa ia jogar no lixo da cozinha. No começo, eu tive medo de apodrecer a raiz, mas o que aconteceu foi o contrário. A planta grudou naquela umidade e começou a crescer com uma força que eu nunca tinha visto. Em menos de 40 dias, o que era um teste virou a minha maior colheita de tomate cereja. O grande pulo do gato que eu demorei para entender é que a gente tenta alimentar a planta quando na verdade a gente tem que alimentar a terra. Quando você enterra esse material do jeito certo, você cria um ciclo que não para mais. Eu calculei aqui no meu caderninho, só de parar de comprar aqueles sacos de terra adubada e diminuir a conta da feira em itens básicos como tempero e tomate, eu economizei quase R$ 120 nos primeiros 3 meses. E o melhor, a planta não sofre se eu esquecer de regar um dia, porque esse segredo enterrado segura a água como se fosse uma reserva de emergência. Continuo para a próxima parte 2? Agora, deixa eu te mostrar aqui no meu vaso de 20 litros como é que eu faço hoje. Se você tiver um canteiro no chão, o segredo é o mesmo. A única coisa que muda é o tamanho do buraco. Eu aprendi que o erro de muita gente é querer colocar a terra e depois o adubo por cima. No meu jeito de fazer, que eu chamo de vaso autossuficiente, o alimento da planta fica lá embaixo, onde a raiz vai buscar quando ela realmente precisar. É como se você criasse uma despensa de comida enterrada. Primeiro, pega o seu vaso. Eu não uso mais brita ou argila expandida no fundo, porque eu acho que ocupa um espaço que poderia ser de terra. No lugar eu coloco uma camada de uns 3 dedos de gravetos secos e folhas que eu varro aqui do quintal. Isso garante que o fio não entupa e a água escorra, mas com uma vantagem. Esses gravetos vão apodrecer devagarzinho e virar adubo daqui a 11 meses. É a primeira camada da economia, porque você não gasta um centavo com pedra. Por cima desses galos vem o ouro, que o pessoal joga no lixo. Eu coloco uma mistura de casca de banana picada, resto de batata, talo de couve, ou mais importante, bora de café. Mas olha o detalhe, que eu teste. Eu não jogo de qualquer jeito.
Eu faço uma camada de uns 5 a 10 centímetros desse material bem misturado. Aqui em Pernambuco, o sol castiga. Então se esse material ficar exposto, ele seca e não vira adubo. Enterrado, ele vira uma massa preta que segura a umidade por muito mais tempo. No meu caso, eu percebi que os vasos preparados assim aguentam até dor, dessa mais sem regar no pico do calor de Toritama. Depois dessa camada de restos orgânicos, eu coloco um punhado de cinza de madeira, aquela que sobra do fogão a lenha ou da churrasqueira, desde que não tenha sal. A cinza é o que o pessoal do Sertão usa para dar força pro frito. E o potássio puro e de graça. Assim, eu cubro tudo com uma camada de terra boa, uns 15 centímetros pelo menos, para a raiz da muda não encostar direto no adubo fresco, senão ela pode queimar como o calor da decomposição. Eu fiz esse teste com pé de pimenta malagueira. Num vaso comum com adubo de farmácia, ela dava uma carga e parava. Nesse sistema de enterrar, o segredo. O pé de pimenta já está aqui no meu quintal faz 2 anos, produzindo toda semana. Eu olho para ele e vejo o dinheiro que eu não gasto mês comprando pimenta no mercado. Fiz as contas, potinho de pimenta de qualidade custa uns R$8. Eu colo o equivalente a 4 potinhos por mês. No ano, são quase R$400 de economia socam. Vaso, o que a NASA descobriu e que a gente já faz por aqui sem saber não chique, é que essa matéria orgânica enterrada cria ambiente para micro-organismos que fabricam o solo. A planta entende que tem comida lá embaixo e as raízes descem com uma vontade que você não acredita. Se você fizer assim em 15 dias, você vai notar que a folha da sua planta muda de cor, fica verde escuro brilhante, de dar gosto de ver. E o melhor, você não precisa ser nenhum engenheiro agrônomo para esse resultado, basta ter pouco de paciência e usar o que a cozinha te dá todo dia. Continuo para a próxima parte free. Eu preciso ser muito honesto com você agora, porque eu não quero que você passe pelo que eu passei no começo. Muita gente vê o segredo de enterrar o que seria lixo e acha que é só abrir buraco de qualquer jeito, jogar a sobra do almoço e pronto, a mágica acontece. Eu cometi esse erro logo no segundo mês aqui no meu quintal em Toritama. Eu estava tão empolgado com o resultado do primeiro vaso que comecei a exagerar. Aqui que, se pouco era bom, meu seria melhor ainda. Acabei criando problema que quase me fez desistir de tudo. O cheiro começou a incomodar e apareceram aquelas moscas verejeiras que ninguém quer por perto. O erro que quase todo mundo comete, e que eu também cometi, é não entender a diferença entre alimentar a terra e criar lição no vaso. No meu caso, eu comecei a enterrar resto de comida cozida com sal e óleo e até pedaço de osso que sobrou do churrasco. Gente, não façam isso. O sal mata os micro-organismos que a gente está tentando criar e o óleo cria uma capa na terra que não deixa a água passar. Eu vi o Berangela que estava a coisa mais linda, muito M3 depois que eu envenenei o fundo do vaso com resto de comida temperada. Tive que jogar tudo fora, lavar o vaso e começar do zero. Foi uma perda de uns R$25 de terra e muda, sem contar o tempo jogado fora. Outro detalhe é que eu testei e vi que muita gente era e a profundidade. Se você enterra muito roço, o sol bate, a casca esquenta e começa a fermentar do jeito errado, atraindo bicho. Tem que ter pelo menos 4 dedos de terra limpa por cima do segredo. Sabe por que a NASA estuda isso no sertão e em lugares onde não tem nada?
porque eles usam uma lógica de carvão vegetal e matéria orgânica enterrada profundamente para que a vida aconteça lá embaixo, protegida do calor extremo. Quando eu entendi que precisava de uma camada de proteção, os problemas de cheiro sumiram em 24 horas. Eu calculei aqui, antes de acertar esse método, eu gastava por volta de R$35 a cada 2 meses, comprando aqueles inseticidas de spray para tentar controlar as pragas que eu mesmo criava por enterrar o material errado. Hoje, meu gasto com isso é zero. No meu caderno, eu anotei que a economia de precisa de veneno de adubo químico do zinho, que custa caro e deixa a terra morta depois de tempo. Já pago todas as mudas que eu tenho aqui. O resultado no meu bolso se você for na feira hoje, quilo de adubo orgânico de qualidade não sai por menos de R$10 a R$15. No meu sistema, eu produzo uns 5 quilos de adubo por mês de graça, dentro dos meus próprios vasos. São R$60 de economia mensal só em insumo, como o pessoal técnico fala. Mas para mim, é dinheiro que sobra para comprar uma muda nova ou simplesmente para pagar o pau do café da manhã. Aqui em Pernambuco, a gente aprende que a natureza é paciente, mas ela não perdoa erro bobo. Se você, com Sua Horta, produza sozinha para sempre, você precisa respeitar o tempo da terra. Não adianta querer acelerar colocando coisa demais. O segredo é a constância. E o pere de tentar ajudar a planta com química e comece a dar o que ela realmente precisa. Solo vivo, escuro e bem protegido. Na próxima parte, eu vou te mostrar exatamente como eu finalizo esse processo para que a colheita seja infinita e você nunca mais precisa depender do mercado para ter tempo e verdura fresca. Continua para a próxima parte 4. Chegou a hora de a gente falar do que realmente importa no final do mês. O resultado no bolso e como você pode fazer isso aí na sua casa, mesmo que só tenha cantinho de laje ou uma varanda pequena. O problema não é cá. O que eu uso para anotar as contas de casa em Toritama. E fiz uma comparação real entre o que eu gastava antes desse método e o que eu gasto hoje. Se prepara, porque os números não mentem, e é aqui que você vai entender por que eu chamo isso de horta sem mistério. Antigamente, eu ia à feira toda semana. Gastava, por baixo, uns R$35 só com tempero verde, tomate, umas berinjelas e pimentão. No mês, lá saíam R$140. Além disso, eu tinha o custo de manutenção da horta errada, comprava terra adubada, uns R$20 o saco, fertilizante líquido, mais R$15 e, como eu disse antes, os venenos para praga. Somando tudo, minha horta, que será? Me custava quase R$200 por mês e entregava muito pouco. Hoje, meu gasto com insumos é zero. Eu não compro terra, eu fabrico enterrando o segredo. Eu não compro adubo, as cascas vezam o serviço. Minha conta da feira caiu para R$60 meses, porque agora só compro o que ainda não plantei, como cebola de cabeça e batata doce. Sabe o que isso significa? Uma economia direta de R$140 todo santo mês. No ano são quase R$1,700 que ficam na minha conta. Mas o valor real não é só o dinheiro. É a qualidade. Quando eu enterro esses restos orgânicos e vou a planta crescer, eu sei que ali não tem uma gota de veneno. O gosto de tomate que cresce se alimentando desse segredo antigo é completamente diferente daquele tomate aguado do mercado. E para expandir é muito simples. Você não precisa começar com 10 vasos. Comece com um texto que eu te ensinei de enterrar a matéria orgânica no fundo,
Sinta a diferença na umidade da terra e, quando colha o primeiro fruto, use a economia daquela semana para comprar mais 2 vasos e mais 2 mudas. 2 camisas mudaus. Use a mimessa. Yaba. Que mais 2 vasos e mais 2 mudas. Em 6 meses, seu quintal vai estar produzindo sozinho, coisa no automático. Eu aprendi que a NASA usa princípios parecidos para criar solo fértil em condições extremas porque a vida precisa de base, de estrutura, e é exatamente isso que esse método entrega. Se você sentiu que sempre teve o dedo podre, eu te garanto, o problema nunca foi você, era só a falta do segredo certo lá no fundo do vaso. Para concordar o próximo passo e transformar qualquer cantinho em uma horta vibrante, eu organizei tudo o que aprendi no Horta Sem Mistério. O caminho para você dizer adeus ao desperdício e olá para uma colheita que não para nunca. Você pode conferir todos os detalhes clicando aqui. https://www.google.com/search@https://staffeman-sit/69 Transforme a realidade, economize de verdade e sinta o prazer de colocar na mesa algo que você viu nascer do chão, com saúde e sem complicação. Eu fiz aqui no meu quintal em Pernambuco e deu certo. Agora é sua vez de ver a mágica acontecer aí no seu canto. A terra está só esperando você começar.